galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem, vocês e suas famílias, tá bom? Preparem um material, caderno, caneta, lápis, que hoje, novamente aqui com a tia Andressa, nós vamos estudar sintaxe, isso! A aula 1 de hoje, nós vamos continuar o nosso conteúdo de adjunto adverbial, beleza? Vamos revisar um pouquinho a teoria, vamos fazer questões, tá bom? Então, acompanhe aqui. Primeiro, nós vamos fazer o cronograma da aula de hoje. Sempre tem esse primeiro momento, né, de colocar vocês qual o cronograma da aula, uma linha de 30 minutos para a explicação do assunto de adjunto adverbial. Lembrando aí que é para retomar um pouquinho a teoria que nós já discutimos, beleza? A habilidade é a habilidade aqui que nós vamos interpretar efeitos de sentido de modificadores dos verbos. Isso mesmo, eu estou falando dos adjuntos adverbiais, né, na matéria de sintaxe, que na matéria de morfologia são representados pelos advérbios ou locuções adverbiais, beleza? Então, vamos lá. Lembrando aí que antes de iniciar do que se trata o adjunto adverbial, eu tenho que lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho à matéria de morfologia, de classes gramaticais. Então, no aspecto semântico, quem é o adjunto adverbial? É o advérbio ou locução adverbial, que no aspecto semântico, ele é modificador ou ampliador de sentidos. Isso mesmo, ele é um dos elementos modificadores aí mais enriquecedores que nós temos dentro de um texto, por exemplo. Por isso que é importante que eu conheça um advérbio, que eu saiba utilizar esse advérbio na construção dos meus enunciados, ou seja, nas redações de vocês, tá? Ele pode indicar circunstância. Isso, dê uma olhada naquela oração, bateu no coração que ele dá uma circunstância de lugar, tempo, modo, negação. Pode ir atrás. É advérbio. Se é advérbio na morfologia, é adjunto adverbial na sintaxe. No aspecto morfológico, palavra que não varia em gênero, número e grau. Isso mesmo, o advérbio, né, o adjunto adverbial, locução adverbial, como você quiser colocar nas matérias, independente de onde ele esteja na matéria, ele sempre vai ser invariável. Isto mesmo, ele não vai sofrer alterações. E no aspecto sintático, ele exerce a função de adjunto adverbial, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, palavra ou grupo de palavras invariáveis que exprimem circunstância, relaciona-se diretamente com verbo, adjetivo, próprio advérbio ou com a frase, funcionando como elemento modificador. Você que já copiou esse conceitozinho aí que eu acabei de falar, grifa aí a parte onde tem assim, modificador, isso mesmo, porque é uma característica muito importante do advérbio, tá bom? Então, da locução adverbial. Classe gramatical, que depende muito do contexto, grifa aí também, depende muito do contexto. Isso mesmo, eu preciso saber o contexto em que esse meu advérbio está inserido para identificar as circunstâncias. Na aula anterior, nós comentamos, inclusive, né, do exemplo que eu dei para vocês do de longe, né? O relacionamento deles vem de longe, ela é de longe a melhor da turma, ela enxergou o filho de longe. Então, eu tenho a mesma locução adverbial, que é empregado em circunstâncias, em contextos diferentes, exprime circunstâncias diferentes. Hora de modo, hora de tempo, hora de lugar. Então, perceba que eu preciso de uma estrutura oracional para que eu consiga analisar a circunstância desse advérbio ou locução adverbial, tá bom? Então, em geral, né, um esquemazinho, um mapa mental aí para vocês não esquecerem que eu tenho que um advérbio invariável que vai se modificar, relacionando-se aí diretamente, né, com o verbo, com o adjetivo, o próprio advérbio ou com a frase, tá bom? Ou contexto, eu coloquei contexto, mas você pode colocar aí com a frase, tá bom? E vamos lá. Já o adjunto adverbial. Bom, se você tem um conceito base de classe gramatical e que você sabe que você consegue reconhecer o advérbio, a locução adverbial,
você vai saber identificar o adjunto adverbial. Isso mesmo. Por quê? Porque na sintaxe ele recebe essa nomenclatura, tá? Quando eu mudo para a sintaxe, para a questão da estrutura da oração, o advérbio e a locução adverbial será chamado de adjunto adverbial, tá? Então, é um termo que se liga a um verbo, adjetivo ou ao próprio advérbio, exprimindo uma circunstância, tá bom? Tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida, instrumento, causa e por aí vai. Na morfologia, é representado pelo advérbio ou locução adverbial. Ele é um termo oracional móvel, já falamos sobre essa questão da mobilidade. Os termos oracionais, eles são móveis, eu coloco onde eu quiser, desde que faça sentido dentro do enunciado. Nem sempre é possível identificar a circunstância exata de um adjunto adverbial, tá? Isso pode acontecer, até mesmo porque em contextos diferentes ele muda suas circunstâncias. E em certas circunstâncias, em certos contextos, é complicado você identificar a circunstância exata do adjunto adverbial. Mas vamos lá. Olha aqui os exemplos, né? Mais uma vez, ó, Laura saiu apressadamente. Apressadamente aqui, adjunto adverbial de modo, beleza? Eu não quero isso. Não é um adjunto adverbial de negação. Talvez o veremos no restaurante. Eu tenho talvez aqui adjunto adverbial de dúvida e no restaurante é o lugar onde ele será encontrado. Hoje vou sair. Então, adjunto adverbial de tempo é a palavra hoje. Tá vendo? Então, eu não tenho muita dificuldade. Eu olho para essa palavra, eu sinto ali, bateu no meu coração que ele indica tempo, lugar, modo, é circunstância. Se é circunstância, é advérbio ou locução adverbial. Portanto, na sintaxe é o quê? Adjunto adverbial. Isso mesmo. Olha aqui, ó. Eu também tenho que lembrar que o adjunto adverbial, ele às vezes pode se confundir com um complemento verbal, mais precisamente com o objeto indireto. Eu resolvi colocar isso aqui novamente para vocês, porque é muito comum, galerinha, haver essa confusão entre os estudantes, tá? Então, eu tenho que ficar muito atento, porque por mais que o adjunto adverbial auxilie o verbo no seu sentido, ele não é complemento do verbo. Quais são os complementos de um verbo? Objeto direto, objeto indireto, tá bom? Ele auxilia o verbo, mas não é o complemento dele, beleza? Então, ó, por mais que os adjuntos adverbiais auxiliam, colaborem na significação e complementação de sentido do verbo da oração, ele jamais será complemento desse verbo, pois complemento do verbo só poderá ser objeto direto e objeto indireto. Olha aí, ó, Laura foi à praia. Aí o menino pega e vai analisar, né? Laura, quem foi à praia? Laura, sujeito. Quem vai a algum lugar. Vai a. Verbo transitivo indireto. E a praia, objeto indireto. Não. Vocês lembram que eu ensinei para vocês as dicas de análise sintática que eu preciso tirar dentro da oração, depois que eu analiso o sujeito, identifico e classifico, tirar os adjuntos adverbiais e predicativos. Por quê, pessoal? Para justamente não ocorrer esse equívoco que é tão comum. Os alunos eles vão analisar primeiro o verbo. Não, o verbo é por último, depois que você identifica os outros termos oracionais, principalmente aqueles que podem gerar essa confusão e mudar significativamente os termos sintáticos desta oração. Então, quando eu faço a análise sintática, quem que foi à praia? Laura, sujeito simples. A praia é onde ela foi, adjunto adverbial de lugar. E aí não sobra nada por verbo, então ele será verbo intransitivo. Mas, professora, quem vai a algum lugar. A praia está completando o sentido desse verbo. Mas você me disse o quê? Quem vai a algum lugar. Lugar é circunstância. Se é circunstância, adjunto adverbial, tá bom? E aí o verbo será verbo intransitivo. Aí eu volto a dizer, os verbos intransitivos não são aqueles verbos que possuem só sentido completo. Eu tenho situações em que o verbo intransitivo tem sentido completo? Tenho, mas eu também tenho situações em que este verbo apenas não tem complemento.
tá bom? Então, o verbo intransitivo é aquele verbo que ou não tem complemento, ou não tem sentido completo, ou não tem complemento para ele. Beleza? Então, calma, tranquilidade. Se você disse que ele é lugar, adjunto adverbial de lugar. Ele não é complemento do verbo, ele auxilia, o verbo auxilia, ajuda bastante, colabora bastante, mas não é o complemento do verbo, tá bom? Ó, ela estava em casa na hora do ocorrido. Em casa, adjunto adverbial de lugar. Na hora do ocorrido, adjunto adverbial de tempo. Perceba que aqui não sobra nada para o verbo. Ela estava. Ela estava onde? Se você fizer essa pergunta para o verbo, você vai acreditar que, de fato, em casa seria o objeto indireto. Mas não é, viu? Por isso que você tem que destacar os adjuntos adverbiais. É por essa razão que a gente martela um pouco nesse assunto, porque ele é chave aqui na predicação verbal. Olha aqui, ó. E o adjunto adverbial e predicativo também pode gerar essa confusão, tá? Toda palavra que exprime circunstância é advérbio na morfologia, assim é adjunto adverbial na sintaxe. É a primeira coisa que eu tenho que saber. Já todo adjetivo que se encontra dentro do predicado com função de atribuir características ou qualidades ao sujeito da oração é predicativo do sujeito. Por mais parecido que esses termos sejam, pessoal, deve-se analisar cuidadosamente as suas funções para não confundir. Isso mesmo. Então, quando eu digo Laura saiu apressadamente, perceba que eu tenho aqui um modo como Laura saiu, uma circunstância. Portanto, adjunto adverbial de modo, tá? Agora, olha aqui, ó. Laura estava apressada. Apressada é a característica da Laura. O estado como Laura se encontrava. Você consegue até puxar uma setinha de apressada para o sujeito Laura. Então, uma característica do sujeito que está presa dentro do predicado, predicativo do sujeito. Beleza? E eu sei que também os adjuntos adverbiais, eles são móveis. Para isso, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer o deslocamento, com atenção para a vírgula, tá? No caso do adjunto adverbial longo, a vírgula, quando eu vou deslocar, a vírgula é obrigatória. Se ele vem no início da oração, vírgula antes dele. Se ele vem no meio, antes e depois. Já se ele vem no seu lugar habitual, na ordem direta, lá no finalzinho da oração, a vírgula é opcional. Eu só coloco se eu quiser enfatizar aquele termo, tá bom? Os gramáticos dizem assim, não coloque, é preferível que você não coloque, a não ser que você queira enfatizar, tá bom? No caso dos adjuntos adverbiais curtos, também quando deslocados, a vírgula é opcional, é facultativo, tá bom? Como vocês estão vendo aí no quadro, que eu ilustrei para vocês, que inclusive também foi colocado na aula passada, trabalhamos questão de mobilidade do adjunto adverbial, tá bom? Vamos à nossa questão. Leia um trecho do poema inicial do soneto da Perdida Esperança. Considere a organização sintática e assinale a afirmação incorreta. Olha só, ele está pedindo a errada. Perdi o bonde e a esperança, volto pálido para casa. A rua é inútil e nenhum alto passaria sobre meu corpo. Carlos Drummond de Andrade. Letra A. O sujeito dos três verbos significativos, perdi, volta e passaria, classificam como determinados elípticos ou desinencial. Quem que perdeu o bonde? Eu. Quem que voltou pálido? Eu. Quem que passaria sobre o meu corpo? Eu. Então, eu passaria, eu volto, eu perdi. Sim, o sujeito é desinencial, porque ele não está escrito, mas ele é fácil de identificar através da desinência do verbo. Então, a letra A está correta. Ele está pedindo a errada. Letra B. Pálido, embora se assemelhe a um adjunto adverbial de modo, funciona, na verdade, como predicativo, exprimindo uma característica momentânea do eu lírico. Vamos lá encontrar ali, ó, no segundo verso, volto pálido para casa. Pálido, não estado como se encontra o sujeito da oração, eu volto pálido, não estado como que o eu se encontra, que é o sujeito da oração? Sim, se é o estado, né, a característica, a qualidade, então é um predicativo do sujeito. E ele é representado aí por um adjetivo. Pálido é um adjetivo. Então, um adjetivo que está preso dentro do predicado
fazendo referência ao sujeito da oração, predicativo do sujeito. Letra C. Perdi funciona no fragmento como transitivo direto. Perdi o quê? Quando você faz a pergunta para o verbo, você não pede preposição. Então, está correta, transitivo direto. D. Volta e passaria funciona como verbos transitivos indiretos, uma vez que seus respectivos objetos são iniciados por preposição. Vamos analisar. Olha, ele está falando de volto no segundo verso e está falando de passaria no último. Então, volto pálido para casa. Quem que volta pálido para casa? Eu, sujeito simples. Tem adjunto adverbial? Tem. Para casa. Né? Para onde ele volta? Adjunto adverbial de lugar. Pálido, eu já sei que é predicativo do sujeito. Sobrou o que para o teu verbo? Nada. Então, verbo intransitivo. Pronto. Eu já sei que a questão está errada aqui, porque só pelo primeiro verbo eu já vi que ele é intransitivo. Agora vamos ver aqui. Passaria sobre meu corpo. Quem que passaria sobre meu corpo? Eu. Sujeito simples. Tem adjunto adverbial? Sim, sobre o meu corpo, né? Onde ele passaria? Adjunto adverbial de lugar. Sobrou o que para o teu verbo? Nada de novo. Então, verbo intransitivo. Olha só, olha como a questão, ela coloca exatamente, pessoal, o que eu falei para vocês. Como é que a cabeça de muitos estudantes são direcionadas quando fazem análise sintática, em que aparecem esses verbos de movimento, em que aparece o adjunto adverbial. Aquela questão lá de Laura foi à praia, vocês lembram? Então, quando o aluno vai analisar diretamente o verbo, ele se confunde mesmo. Quem volta, volta para algum lugar. Não é assim que a gente pensa, né? Quem passaria, passaria sobre algo. Não é assim? Aí erraria, porque se pensar dessa forma, consideraria sim que a questão seria, os verbos seriam transitivos indiretos, mas não são, viu, gente? Essas preposições que aparecem aí é para introduzir a locução adverbial. Para casa, o para introduz a locução adverbial de lugar e sobre o meu corpo, a preposição sobre introduz aí a locução adverbial de lugar. Portanto, adjuntos adverbiais. Não sobra nada para o verbo é intransitivo. Estão vendo como eu preciso ter cuidado na hora da análise sintática e o quanto reconhecer um adjunto adverbial é fundamental na oração? São por causa desses detalhes, tá bom? E isso aqui não cai não, isso aqui despenca nas provas, nos vestibulares, nos concursos, tá? Por isso tem que ficar com o olho bem aberto. Em uma prova de gramática de final de ano, um professor, para dar uma forcinha aos alunos, propôs apenas 2 questões e informou a eles que quem acertasse qualquer uma delas já estaria aprovado. As questões solicitavam que os alunos indicassem a função sintática dos termos destacados nas orações abaixo e justificassem a resposta. 1. Os torcedores saíram do estado decepcionados com a atuação da seleção brasileira. 2. No final de semana, as crianças viajaram com os pais para a casa dos avós. Olha só, os alunos eles deveriam analisar essas 2 orações, dizer as funções sintáticas, tá bom? Desses termos destacados e justificar. Se eles acertassem, eles já estariam aprovados, direto. Vamos ver o que foi que um dos alunos colocou na resposta. Olha, um dos alunos escreveu assim nas respostas. Em 1, decepcionados é adjunto adverbial de modo, pois indica o modo como os torcedores saíram do estádio. Em 2, com os pais, é objeto indireto, pois quem viaja, viaja com alguém. Então, vamos lá. Agora, eu pergunto, esse aluno foi aprovado? Justifique, sim ou não? E aí, vocês concordam que em 1 é adjunto adverbial de modo e em 2 é objeto indireto? Vamos analisar. Os torcedores saíram do estádio decepcionados. Decepcionados não era o estado em que se encontravam esses torcedores? A característica desses torcedores? Se é uma característica, uma qualidade, um estado, eu estou falando de adjetivo.
O adjetivo, quando preso no predicado, fazendo referência ao sujeito da oração, é o quê? Predicativo do sujeito. Já vi aqui, né, que não deu certo aqui na 1. Mas vamos tentar a 2. Em 2, com os pais é objeto indireto, pois quem viaja, viaja com alguém. Olha o raciocínio do aluno. Mais uma vez, volta lá na Laura foi à praia. O que foi que ele fez, gente? Ele não fez a sequência de análise sintática que eu ensinei para vocês. Ele não destacou os adjuntos adverbiais e acabou analisando primeiro o verbo da oração. É por isso que não deu certo. Ele pensou primeiro no verbo. Vamos ver, ó. No final de semana, ideia de tempo. Adjunto adverbial de tempo. As crianças viajaram com os pais. As crianças aqui é o sujeito, né? Vamos lá. Para a casa das avós, adjunto adverbial de lugar. Com os pais, não é a companhia dessas crianças? Companhia é uma circunstância. Se a circunstância é adjunto adverbial. Então, já deu errado aqui. Esse com, pessoal, está introduzindo a locução aqui de com os pais, tá? Então, ele errou. Esse aluno, infelizmente, errou as duas questões, tá? Porque em um, decepcionados, relaciona-se com funcionário, que não é verbo. Uma coisa bem interessante também aí, tá certo? Porque o advérbio, você não vai ver o advérbio se relacionando com um substantivo. Quem se relaciona com o substantivo é o adjetivo, tá? Logo, não pode ser adjunto adverbial. É predicativo do sujeito, viu? Acertei ali na análise sintática. Em 2, com os pais, não é objeto, porque não representa o alvo ou paciente beneficiário do processo verbal. Trata-se de um adjunto adverbial de companhia. Gente, que questão, hein? Muito boa, muito boa. E para mostrar para vocês aqui, ó, como é que muitos alunos eles pensam, tá bom? Mas calma, você tem a sequência de análise sintática, eu dei as dicas para vocês do passo a passo, vocês não vão errar, viu? Aqui no caso do item 2, volta aquela questão, não vai direto para o verbo não. Vá destacando os adjuntos adverbiais, os predicativos do sujeito, para aí sim você analisar o verbo da oração. Beleza? Uma questão muito boa. Vale muito a pena você anotar aí essa questão no seu caderno, tá bom? Analisar novamente direitinho, treinar, tentar reformular a questão com outros enunciados, com outros exemplos, e aí você vai treinar bastante, tá? Terceira questão. Dessa forma, já poucos anos depois do episódio do homem honesto, não se falava mais em roubar ou ser roubado. A função sintática do termo destacado é poucos anos depois do episódio do homem honesto. No coração de vocês, tá dando ideia de quê? Vai, pensa aí. Tempo, né? O tempo. Poucos anos depois, ano passado, 10 anos, um século depois. Se é tempo, é adjunto adverbial de tempo. Letra B, olha aí, acertaram. Estão vendo aí como é bem simples fazer análise sintática? Quarta questão, está acabando. Aquelas meninas de saia rosa estudam na minha escola. O termo destacado é estudam na minha escola, estudam na minha sala, estudam na minha faculdade. Não é o lugar? O que está dizendo aí no coração de vocês? Lugar. Se é lugar, é o quê? Adjunto adverbial de lugar. A resposta seria letra D, de dado. Muito bem, parabéns, pessoal. Assinale a alternativa correta. O adjunto adverbial tem a função de A. Modificar substantivos? Não. Anota aí no caderno. Coloca aí uma anotaçãozinha. Advérbio não se relaciona com substantivo. Vocês lembram do mapinha mental que eu mandei vocês copiarem lá no iniciozinho da aula? Advérbio, invariável, se relaciona com o verbo, adjetivo, o próprio advérbio com a frase. Então, tira substantivo, tá bom? Ele não se relaciona com o substantivo. B. Modifica verbo, adjetivo e advérbio?
certa resposta, mas vamos ver as outras. Modificar sujeitos e predicados. Aqui é a função do predicativo. E letra D, modificar orações e objetos. Também não. A relação direta dele aqui é com o verbo, com o adjetivo e com o próprio advérbio, tá bom? Sexta questão e última. A colossal produção agrícola e industrial dos americanos voa para os mercados com a velocidade média de 100 km por hora. Os trigos e carnes argentinas afluem para os portos em autos e locomotivas, que uns 50 km por hora, na certa, desenvolve. As circunstâncias sublinhadas indicam, respectivamente, a ideia de, olha, voa para os mercados. Me dá a ideia de quê? Lugar. Em autos e locomotivas, né? Por onde eles, o meio, né? Por onde eles se transportam. E na certa, afirmação. Estão vendo aí, pessoal? Então, se eu perguntar, ó, a questão já disse que se trata de circunstâncias. Então, esses termos destacados são o quê? Adjuntos adverbiais. Para os mercados, adjunto adverbial de lugar. Em autos e locomotivas, adjunto adverbial de meio. O meio por onde ele vai, tá bom? E na certa, adjunto adverbial de afirmação. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim, mas fiquem aí, tá bom? Deem um gole aí, um pouquinho de água. Já já nós voltamos para a aula 2. Abração!